E eu acho que uma questão da maternidade, assim, as pessoas acham que maternidade é algo igual, universal. Então, assim, uma vez que eu fui mãe, eu já sei exatamente pelo que você vai passar, eu já sei exatamente como vai ser seu filho, eu já sei o que você tá errando e o que você tá acertando. E não é. É diferente, é diferente. Cada mulher reage de uma forma diferente para a gestação, tanto de corpo quanto de mente. E os bebês também são muito diferentes, porque né? os seres humanos são únicos, São gente. únicos, e aí a gente não existe tenta... padrão, que é a mesma coisa que a gente tenta falar Exato. em toda vez que vem, tipo assim, ai, e eu que nasci de parto normal e não sei o quê. Cara, porque o ser humano é muito mais do que isso, é complexo. Muito complexo Quando pra vocês gente falam, reduzir, tipo, né? ai, fui eu que fiz. Eu já acho que não foi, você só serviu de depósito, entendeu? Tipo, pra mim é uma inteligência muito superior que, tipo, que não é, cara. Que a gente é muito finito perto de tudo isso. Tipo assim, existe... É muita perfeição, você é só de muito... ovo, cara. Desculpa, mas entendeu? Tipo... Tem muita coisa que a gente nem sequer sabe ainda. Sim. Por mais que a gente estude, não sei o quê. E cada vez que você sabe, você vê que tudo tem uma relação. Tudo. Tipo assim, é a história da vida da pessoa, é a alimentação, é não sei o que. Formando um ser único. Tanto que tem uma frase que eu acho sensacional. Pega o corte, Marcelo. Quando uma pessoa morre, o mundo morre. Porque cada ser tem o seu mundo e enxerga o mundo de uma única forma. É. Porque a gente é único. Sim, com certeza. Mas o que eu digo de você criar essa É. vida é porque... Ah, do não, nada, entendi. assim, você tipo, foi lá, seu teve corpo é uma capaz. relação, Seu né? corpo é capaz Não de fazer existia isso. esse Tipo ser assim, humano. Aí, de a repente, saiu um inteligência ser humano de maior você. Aí, deu não é pra que é você esse consciente, né? privilégio, É lógico que o seu corpo está trabalhando ali, mas é lindo, não deixa de ser um milagre. É de você se admirar, que assim, nossa, como assim eu tô produzindo isso daqui, né? Eu em uma semana, sei lá, às vezes a gente fala, o Ti falou, tá fazendo o quê? Eu falei assim, agora eu tô fazendo um pulmão nesse momento. Agora eu tô criando um coração. Porque é isso, você tá criando tudo aquilo, né? É Então, tão isso maluco magnífico. esse pensamento que eu tive uma experiência que talvez possa ser legal mulheres que têm dificuldade de engravidar, como eu tive. Isso é Eu tive... A minha primeira filha demorou 4 anos e meio para eu conseguir. 4 anos e meio significa muitos meses fazendo teste de gravidez, sabe? Porque todo mês eu queria estar grávida e todo mês não tava. Então foi um processo bem dolorido. Nesse período, não preciso nem dizer que todo mundo falava por que eu não estava engravidando, né? Que a frase, deve ser estresse. Fica Cara, calma. Para de pensar nisso. para de pensar Relaxa, nisso. tem que relaxar, Tipo, se você relaxar, vem. isso. A hora que você não pensar, vem, tá? Então desliga o botão, viu, como dona? se isso fosse possível, Desliga né? o botão. Tipo, tem comentário sem noção, né? Mas tudo bem, é uma tentativa de ajudar. Então não tem como a pessoa desestressar. Eu não era estressada. Eu era uma pessoa que fazia academia, tinha uma vida legal, tava feliz com o meu casamento, só queria ter um filho. Isso não era estresse. Enfim. Mas, pulando um pouco a parte, eu engravidei, deu tudo certo. A segunda filha eu tive a mesma dificuldade, 4 anos esperando. E aí eu fiz fertilização. Certo. Aí eu tive um momento muito interessante que talvez outras pessoas possam ver as maluquices na maternidade, tá? Vou falar o que é uma maluquice da maternidade. A fertilização, você pega o espermatozoide do marido, o óvulo da esposa, fertiliza, tem lá o zigoto e vai colocar em você depois que tiver meio amadurecido. Será que é o meu mesmo? Não. Será que não trocaram? Não, esse eu não tive. Não tive isso, porque eu tinha segurança com quem que eu tava fazendo e tal. Mas eu tirei... o zigoto foi feito numa sexta-feira e eu ia implantar na segunda. Então, teoricamente, eu tava grávida fora da barriga. Olha que maluco. Amiga, E aí, é uma mãe grávida com o bebê fora da barriga dormindo em estufa. Que legal. Era essa a sensação. Eu falo, e eram 2, né? Eram 2. Então, meus 2 filhos, eu pensava, estão na estufa. Agora, será que tá tudo bem? Será que a luz tá boa? Será que a temperatura tá boa? E na segunda-feira, eu fui buscar o quê? Os meus 2 filhos. Cheguei lá, só tinha um. Porque o outro não tinha dado certo. Era a sensação de ter perdido um filho. E não deixa de ser, né? Tipo assim, se for olhar pela parte biológica... Exato, era. Eu perdi. Então, mas a maluquice, né? É um negócio que não dá pra explicar. não dá né? pra explicar. Eu senti. E quem tá de fora, né, para quem tá aí no processo de tentar engravidar, que tá num processo de fertilizar e não funcionar,
Eu tô me sentindo tipo em Madagascar. Você tá assim também? Por quê? Frio pra caramba? Nossa, pelo amor de Deus. Achei que era porque ela não... É na era do gelo. Nossa, Deus, eu tô cada vez mais... Tá gelado aqui, hein? Dá um desligado aí. Mas enfim, era só pra dizer um pouco que a maternidade... Eu acho importante falar isso do pré, né? Porque a gente passa a vida evitando engravidar, né? Porque hoje a gente passa a vida. Medo. Nossa, a pior coisa quando você é adolescente, tudo pode acontecer. Mas a pior coisa que pode acontecer é você engravidar. Não, e acha que você vai ter uma relação e vai engravidar, que é 100%. Aí você descobre que é 20%. Isso. Aí você fala, nossa, é nada. Por que ninguém falou isso pra mim? Mas eu acho que quando você é jovem é mais, cara. Quando você é jovem é 200%. 27% quando você é mais jovem, e em torno de 20% com mulheres mais velhas. Mas quando você não quer, quando você não quer 200%. Eu acho também, porque, o que acontece... Não, e quando a pessoa fala, não, eu engravidei tomando pílula no dia seguinte, fazendo não sei o que, você fala, nossa, era pra nascer mesmo, era pra ser, porque você tem numa relação... de tipo assim, você engravidou, cara, era pra ser, porque a chance disso acontecer é muito pequena. É baixa. Só que você vai descobrir isso quando você tá tentando. Isso. Né? A hora que você fala, não, então tá bom, agora eu quero ser mãe. Que também é uma questão, né? Porque eu sempre quis ser mãe, mas nunca chegava esse momento de eu falar, bater o martelo e falar, não, então é agora. Porque sempre tem coisas que você acha que você tem que fazer antes de ser mãe. Você fala, não, mas ainda preciso terminar esse curso. Pensou assim, 3 babás. Quero ter... Tá falando disso pra cá hoje. Eu falei assim, cara, pra ter filho tem que ser muito rica. Que eu penso, eu preciso de muita ajuda. Mas acho que tá muita gente com essa cabeça e demorando pra ter filho, né? Porque parece... Vai entendendo mais, porque Só a gente que tem novos objetivos. Você vai colocando um monte de coisa você na coloca sua um negócio que frente. você fala assim, E eu acho que ver a Nicole é pior. Porque me afasta, porque eu falo assim, nossa, o negócio é mó trabalhoso. Puta que pariu, mas é bom, porque daí você se planeja não sei o quê, mesmo, tal. né? Aí você fala assim, nossa, Não vai dar pra não sei o quê. Vai na ilusão, né? Não vai iludida, né? Só e que aí, daí você a questão quer fazer mais? O nosso reloginho biológico não deixa. caminha junto com a maternidade que a gente tem, mas né? por isso, se você ficar rica, aí você pode ir pra Europa. Vou fazer um comentário aqui, ó. Conta Patrocínio. que é? Conta aquela história do seu amigo. É muito legal. De você qual? me contou no almoço que ela tinha um amigo que... Não tem problema, né? Não, eu nem lembro o que é. Ela tem um amigo que ela e a esposa queriam muito engravidar, só que ela não conseguia. E aí eles fizeram uma barriga de aluguel na Europa. Ai, eles foi demais. Europa pra ter uma barriga, porque lá é permitido, não sei o quê. Sim. E aí eles namoraram pra comemorar, não sei o quê, voltaram pro Brasil. Quando voltou, ela tava grávida e os filhos nasceram no mesmo dia. E aí o marido não pôde estar na maternidade porque ele foi buscar o filho na Europa, velho. Que maluco isso. Esse é bizarro, né? Imagina a pessoa tentando engravidar mó tempo já. Não vai dar, vamos fazer barriga. Acontece aquele famoso Ou relaxou desencanou. Pois é. É o que a Karina falou, que com ela não rolou. Só que Comigo é muito não rolou. difícil, porque, por exemplo, eu quis, né? Aí chegou lá, eu tinha minhas metas, né, pra bater ali a controladora. Tinha assim, então eu quero morar perto do consultório, então eu quero não sei o quê, eu quero casar antes, aquelas coisas que a gente planeja antes, certo? Aí tá bom, quando chegou no momento, faltava uma das metas ali, que era reformar o apartamento antes de ter o filho, né? E eu comecei a estudar já pra ver como era, né? Aquelas coisas, como melhor posição pra engravidar, aquelas coisas que a gente começa a pesquisar. Levanta né? as pernas, né? Não faz xixi, tem vários negócios. Eu tava consumindo várias coisas de maternidade. E aí comecei a ver que não era tão fácil assim quanto eu imaginava. Que aquele, nossa, a gente acha que é o 100%. Não, a gente acha que o espermatozoide foi no joelho e você já engravidou, né? Você deu um beijinho mais forte, você fala, nossa, essa daí. Sentou no ônibus quente, lembra que tinha isso? O homem tinha acabado de levantar. Lembra quando a gente nadou lá em Manaus? E aí lá em Manaus tem um peixinho que tira a virgindade. Ai, que horror. E aí a gente ia no rio e ficava preocupada também. Falava assim, nossa, será que aconteceu? Mas é verdade. Os mitos da gravidez, né? Tipo, E aí, quando você vê que não é, então assim, eu cheguei pro tio, eu lembro que eu ia colocar o chip da beleza que vocês falaram aí no outro podcast. Tava tudo planejado, porque eu ia demorar ainda mais uns 6 meses pra gente começar a tentar. Ia casar, ia demorar mais uns 6 meses, tá?
Tudo certo, e nesse tempo a gente ia reformar o apartamento. Quando eu vi, eu falei assim, não vou pôr esse negócio. Por quê? Vai demorar, vai que meu corpo demore mais para absorver, porque, né, não é 100%, assim, não dá para tirar, que nem o DIU, por exemplo. Falei, vai que demora mais pro meu corpo absorver, vai demorar mais ou menos uns 8 meses, e vai que eu demore 1 ano para engravidar, né? Porque é assim, a chance mais ou menos 20% para quem para um casal fértil, né? Sem nenhum tipo de problema. E eu tenho endometriose, então eu falei, puxa, pra mim vai ser esse 20%, vai ter um pouquinho menos ainda, né? Falei, vai demorar, vou demorar 1 ano pra engravidar. Falei, quer saber? Vamos começar a tentar já, porque até rolar, não sei o quê, até me Até, aí foi assim, mês né? seguinte. No mesmo mês, né? Até o mês Aí seguinte. o homem fala aquela frase de todo homem que é, você que sabe. Se você quiser, eu quero. Sabe, amigo? Você que Você que sabe. sabe. Então tá bom. Falei, então vamos começar a tentar. E daí vai ser bom, porque vai estar fazendo a reforma, eu não vou ficar ansiosa, porque se não der Isso. certo, eu vou pensar assim, melhor, tá Não tá reformando pronto o ainda. Eu já apartamento. criando vários mecanismos ali pra eu não Pra ficar não se frustrar. decepcionada, né? Falei, vai ser bom, aí eu tenho outras coisas pra me ocupar, porque eu tinha medo, assim, tá tudo pronto, agora vai, agora é a hora de engravidar. Eu falei, não, vai ser bom, que daí vai dar esse tempo, vou ficar tranquila. Não fiquei nada tranquila, assim. Eu lembro que quando a gente casou em novembro, né, 27 de novembro, já tinha passado meu ciclo e tal, aí eu pensei assim, puxa, será que dezembro vai ser mesmo? Sabe quando você fica assim... Nossa, eu lembro que era lavando louça, eu pensava, mas será que tá na hora mesmo? Será que não é melhor ainda esperar mais um pouco? Será que é melhor fazer tal e tal coisa? Você já começa a ficar cheia de dúvidas, né? Tá bom, se rolar, rolou. Em dezembro, tem ali os 15 dias, né? Aí seu período fértil, aí tivemos relação. Passou o período fértil, eu já tava ansiosíssima, pensando assim, nossa, será que deu foi? certo? Será que eu tô grávida? Será que eu já não posso beber? Será que eu já não sei o quê? E assim, eu lembro que foram os 15 dias mais longos da minha vida. E eu só passei por uma tentativa que deu certo. Eu fico imaginando, por exemplo, você, cara, 4 anos... Não, 4 anos e meio é sacanagem. Eu não consigo É sacanagem. Sabe? Porque em 15 dias eu já fiquei maluca. E hoje eu super entendo. Quando fala assim, relaxa, não tem como. Que relaxa? A hora que você quer aquele mês. Você fala, agora eu quero, Vai eu quero na agora. loja, né? E eu acho que quanto Vai mais lá. o tempo passa, mais a ansiedade vai aumentando. Total. E você mais quer. Por vai isso- comprar mais testes. E eu acho que te deixa preocupada também, porque você fala assim, tem alguma coisa errada comigo. Deixa eu contar uma fofoca. não é? Eu fazia terapia nessa época porque o momento era trabalhar. muito difícil, fi. E aí, beleza. Fiz terapia. Teve uma sessão que eu resolvi que eu não ia mais comprar teste. Acabou. Chega. Não vou fazer mais. Acabou. Saí da sessão, parei numa farmácia, comprei mais um teste. Porque tava na época de novo de fazer o teste. Ou seja, E agora cara... que tem teste de ovulação? Aí a pessoa faz o teste da ovulação, ela faz o teste da da gestação, gravidez, aí ela faz o teste da... Porra, para, Meu, né, é velho? chato. É chato. E aí, Não, não pode comer canela. não, e pensa. Nem... Você comia muita canela? Eu não Canela, lembro dessa coisa de vai. canela. Você começa a entrar, já começa, não pode pimenta, não pode ficar submersos em águas quentes. Opa, Aí eu lembro que a gente- difícil, hein? Você fica submersa. Você tem que ficar na Numa banheira, velho. E você toma banho de Todo banheira todo dia. dia. Desculpa, não sabia disso, não. Mas pra quem tem uma banheira em casa é difícil, né? Você fala, não posso ir na banheira. Não posso ir na banheira. Mas eu lembro que, assim, como eu não tive sintomas, né? Era férias nesse período, a gente foi pra uma pousada e só choveu. A gente foi pra Minas, assim, um lugar afastado que não tinha nada pra fazer. O que tinha pra fazer era tomar sol, ficar na piscina, curtindo um pouquinho, e só choveu. E aí que a gente foi, ficou só Na banheira. Aí você, na hidro lá, no jacuzzi que tinha. E aí, depois eu lendo assim, porque eu pensei, acho que não deu certo, né? Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Deixa eu ver o que eu podia fazer melhor aqui pra dar certo. Aí eu comecei a ler essas coisas. Não pode... A gente tem muita coisa que é mito, tá? Mas sensacional, assim... não Tava é? grávida, Olhar tava vendo isso, o que tipo faz assim, pra- viu, Will e E a loucura gente é dois humana? seres, juro, de outro planeta. Cara, eu sou totalmente diferente disso, é incrível olhar como uma pessoa. Jamais eu iria olhar pra ele e ia falar, nossa, porque eu penso assim, Deus que... Juro por Deus. Penso assim, se for da vontade de Deus, é uma coisa que é. Se não é... Mas é isso. Ih, mas é meu, verdade. como- Mas assim, na eu hora jamais você eu fala ia É, olhar mas e falar quando- assim, nossa, mas quando que liga o os botão- pontos a melhorar.
Quando vira Não, mas quando. pra Se você ligar o botão de que. Então, é isso que eu ia falar. Uma coisa que tem total a ver com psicologia, né? A maternidade, se você deseja ser mãe e por acaso não tá conseguindo, ou né? Mesmo isso, então eu transei, será que de fato eu engravidei? É uma coisa que a gente não tem controle. Não. Exato. E o fato de não ter controle é algo que é mais difícil de lidar, porque a gente está acostumada. Então, se eu preciso organizar a agenda, eu pego a agenda e organizo. Sim. Se eu quero arrumar minha casa, eu vou lá e faço. Se eu quero trabalhar mais, eu vou. Você quer comprar uma roupa nova? Você quer Você fazer precisa dieta? emagrecer, eu vou lá e depende só de Sim. mim. Né? Isso. Exclusivamente de E eu mim. falava- maternidade, E isso não. não depende nem só de você e do seu marido, Não, do seu depende parceiro, de um- o que quer que seja. Depende de um bagulho, cara. Exato. E ninguém sabe o que é. Sim. Tipo assim, por quê? Porque como que você explica o fato de que, tipo assim, São múltiplos fatores. né? biologicamente, a partir do momento que você implantou o zigoto, você tá grávida? Você saiu grávida, certo? Existem várias mulheres que biologicamente estão totalmente... Porque você não era uma mulher que tinha problema pra gerar. Tipo, apesar de talvez ser um pouquinho demorado pra conseguir, né, engravidar, a gestação ok. Então, outras mulheres, assim como você, totalmente capazes, biologicamente falando, de gerar, também elas implantam. Como que você explica o fato de que elas perdem todas as gestações? E a pessoa quer muito, não é você falar assim, pô, porque às vezes eu já conheci gente, quando eu atendi, cara, que tipo assim, foi morar na casa dos sogros. Porque vendeu o vender a próprio casa pra conseguir apartamento pagar, pra pra fazer poder o pagar. tratamento. Porque já era, tipo, o terceiro ou quarto tentativa. E assim... Mas você sabe, e uma coisa, né, que ainda bem que tem mudado muito, essa coisa que a gente tinha falado de culpa inicial, que a gente falou, ela foi também muito gerada pela própria psicologia. Sim. Porque teve uma época da que a culpa é da psicologia, mãe, não era só culpa, mais ou menos a total. culpa da mãe do tipo... algum tempo atrás diria, será que ela está perdendo o filho porque no fundo, inconscientemente, ela não quer? queria. Cara, deve ser né? devastador Que foi pra bem quem tá típico do tentando. começo da psicanálise, E tem inclusive, que vários fazia. memes até hoje, tipo assim, que os caras colocam, tipo assim, o cara vai no terapeuta e o cara fala assim, a culpa é da sua mãe, fecha a porta, tipo, e vai pra casa, entendeu? Tem vários, você nunca viu? Porque tudo girava, né? Não, Sim. eu estudei, né? Eu me formei em 2000, então em 98 eu tava lendo artigo sobre o autismo que dizia que era culpa de uma mãe gelada. Aham. A mãe que não tinha passou sentimento. melhor, é. Cara, eu tô falando de 20 anos, eu não tô falando de Tem um 200. psicólogo, eu não sei se é Vygotsky, ou se é né? PAG, que ele fala que há de haver uma mãe suficientemente boa. É o... É outro. É outro? Não é nenhum desses dois? Porque esses É. dois falam sobre É o da minha amiga, desenvolvimento esqueci, que infantil. estuda. Jung? Não, Jung eu jamais Não. falaria isso. Daqui a pouco eu lembro da Tá mãe bom. suficientemente boa. E isso é bizarro, né? Tipo assim, como assim suficientemente Não, e boa? olha, posso Tipo, falar, a gente... E o pai não. Foda-se. Mas, ó, trazer um dado sensacional que eu vi hoje. Aliás, de tem que fazer um corte de podcast só de pai, né? Não, eu vi um corte de podcast hoje muito legal que o psicólogo trouxe um dado que Winnicott. eu não sabia. O Winnicott, tá? Lembrei. Ele falou que foi feito um estudo e que 90% do problema dentro dos presídios americanos, 90%, é ausência de paternidade. Tá escutando aí, né, amor? Olha. Você acredita? A ausência de paternidade. Cara, e olha, tipo assim, e provavelmente não é que essas pessoas não tiveram pai. Sim. Eles só não tiveram pai suficientemente bom. Isso. A Winnicott tá falando. Tem que ter a Winnicott, né? Pra colocar todo mundo no Os meio. pingos nos is aí, né? Que não é só... Cara, é tudo culpa da mãe, né? Culpa da Só mãe. que não, meu pai tem uma influência. Muita. Tipo, ambos. Mas sabe qual que é a questão? É que a gente põe uma expectativa na mãe É. enorme e no pai extremamente baixa. Então o pai, ele faz o mínimo do mínimo. mó paizão. Nossa, ele é um parabéns. paizão. É um assim, parabéns. nossa, você não tendo que reclamar, né? Porque o Thiago te ajuda, né? Ele troca fralda. Troca fralda, ele dá o banho da noite. Aí você fala, e quantas fraldas eu já troquei no dia? E quantos banhos eu dei? E ninguém vai te aplaudir porque você trocou a fralda. Olha, porque você- agradeça a Nossa, esposa essa que você mãe- tem. Olha que essa mãezão. mãe amamentou. Uau, vamos lá colocar o tapete vermelho pra... Não, é só chicotada. É assim, o que você não fez. Ai, não era pra fazer desse jeito, tem que fazer assado. Ai, você... E tudo assim é uma crítica. Por exemplo, a gente tava falando a questão da chupeta. É assim, se você dá chupeta, vão te criticar porque você deu chupeta. Isso. Se você não deu dá chupeta, nossa... Coitado. Coitado, deixa o bebê ser bebê. Como você é chata.
Nossa senhora, mas por quê? É bem melhor você ter um dentinho torto do que um bebê estressado. Depois põe aparelho. Depois põe aparelho. E assim, como se fosse só essa questão. Eu não julgo, assim, a gente julgava muito até de ser mãe, você julga mesmo. Você olha ali a Mas é porque criança é da sua fazendo birra. profissão, é da sua Não, acho que é do senso comum. A gente olha a criança fazendo birra e fala assim, nossa, meu filho nunca vai gritar num restaurante. Nossa, Até ele gritar. Não sei o quê. Meu Nossa, filho tem um com, filho, ele com fizer 3 isso, meses isso. gritando, né? Você fala, nossa, porque o meu filho imagina, porque não vai acontecer comigo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E julga, e julga. A hora que você vira mãe, você começa a descobrir que tudo mata a criança. Tudo mata. Ai, tem morte súbita, não pode pôr coberta, não pode o kit do berço. Sabia? Eu não sei, mas eu sei que eu punha o berço da minha filha assim, com medo dela Engasgar. engasgar. Dormia, coitada, minha filha dormia assim, De pé. Em pé. 35 graus, 40 graus. E aí as pessoas vêm te mandar umas tragédias de vídeo assim, ai, a menina que a mãe foi fazer a papinha, colocou na peneira, saiu o fio da peneira e a menina morreu. Aí assim, é tanta coisa que você fala assim, gente, uma mãe que consegue que essa criança vai até a vida adulta, sobreviveu, é uma super mãe. Ela é uma mãe Parabéns. top. Só aí já tá É bom, porque é um já, organismo né? muito sensível. E se você for pensar, tipo assim, realmente, somos vencedores. Porque o simples fato da gente sobreviver, cara, porque tem tudo contra. Não, e a gente ainda conseguiu passar a adolescência, né? Então a gente é sobrevivente mesmo.